Olá, seja bem-vindo no canal. Se você é novo, eu sou o pastor Ariston Júnior. Você já ouviu falar dos generais de Deus? Os generais de Deus foram homens e mulheres que impactaram a igreja e o mundo através do seu ministério. Homens e mulheres que fizeram a diferença. E nesse tempo, Deus quer levantar novos generais. Eu quero falar de algumas chaves que alguns generais usaram. Foram vários, se você for estudar a história, existe também vários livros falando dos generais de Deus. A primeira chave que esses generais tiveram nas suas vidas foram experiências profundas com Deus. Essas experiências profundas com Deus levaram esses ministérios a um impacto nacional e internacional. Teve ministério que alcançou o mundo inteiro através de livros, através de mensagem, contando as suas histórias, seus milagres, suas curas, coisas sobrenaturais aconteceu. Mas tudo isso começou com uma experiência profunda com Deus. Então, a primeira chave que nós pegamos desses generais é ter uma experiência profunda com Deus. Não adianta conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Não adianta você apenas ouvir a experiência dos outros. Você próprio precisa ter uma experiência profunda e sobrenatural com Deus. É isso que vai impactar a sua vida, e sua vida sendo impactada, você vai impactar outros e outros e outros e outros. Não falar apenas de teoria, que ouviu alguém falar ou algum testemunho de outros irmãos, é você ter o seu próprio testemunho. É isso que vai fazer a diferença. Você ter o seu próprio testemunho. Você precisa ter o seu próprio testemunho. Escreva aqui no comentário, eu vou ter o meu próprio testemunho. Porque Deus quer te levar para um nível do sobrenatural. Deus quer te levar você para ter experiências profundas com Ele. Chega de ouvir história. Você precisa ter a sua própria história. Outra chave desses generais de Deus é uma vida de oração. Todos eles tinham uma vida profunda de oração. Oravam muito. William Seymour, que foi um dos generais de Deus, que foi o homem usado no avivamento Azusa, diz a história que ele orava 7 horas por dia, clamando por um avivamento, clamando por um derramado do Espírito Santo. Então, 7 horas por dia ele estava clamando a Deus por um derramado do Espírito Santo. E Deus ouviu aquele clamor de 7 horas por dia. E não só ele, todos os generais, homens e mulheres, eles tinham uma vida de oração intensa. Eles tinham um tempo com Deus de oração. Isso que está faltando na nossa geração hoje, pessoas que oram pouco, pessoas que não têm tempo para orar, pessoas que não buscam mais a face de Deus. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. É uma busca intensa de todo o coração. Também Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você quer ser um general, se você quer fazer a diferença na igreja, você precisa buscar de todo o coração. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa buscar intensamente a Deus com oração. Outra chave de vários generais é intimidade com o Espírito Santo. E um dos generais de Deus que mais impactou o mundo foi a Kathryn Kuhlman, através de uma intimidade profunda com o Espírito Santo, que impactou o Benny Hinn, e o Benny Hinn escreveu o seu livro Bom Dia, Espírito Santo, que impactou várias nações do mundo através desse livro. A história diz que as pessoas na porta da igreja, esperando abrir a igreja ainda, pessoas eram curadas, pessoas já sentiam o poder de Deus, e a ênfase do ministério dela era falar do Espírito Santo, e o Espírito Santo movia de uma forma sobrenatural, curando, tocando, batizando, renovando, impactando a sua geração no seu tempo, que até hoje Benny Hinn impacta muita gente, e ele foi impactado pelo ministério da Kathryn Kuhlman. Então, tenha
intimidade com o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma pomba, não é um fogo, não é uma água. Isso tudo é símbolos da pessoa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus. E ele mora em você. Se você é um crente, nascido de novo, o Espírito Santo mora em você. E você não pode ignorar a presença do Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Por isso que o primeiro livro que eu li na vida foi Bom Dia Espírito Santo, onde Benny diz que a primeira coisa, quando ele foi impactado pelo ministério da Catecumene e ele começou a querer conhecer o Espírito Santo, ele começava o dia falando: Bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu melhor amigo, é aquele que te compreende, é aquele que sabe do mais profundo que existe no seu coração. Outra chave desses generais de Deus é que eles não desistiram do seu chamado, não desistiram da obra de Deus. Porque se você estudar a história desses homens e dessas mulheres, eles foram perseguidos, muitos foram presos várias vezes. John D. Lake parece que foi preso mais de 12 vezes, e outros foram presos, alguns foram apedrejados, foram expulsos de cidade como John Wesley. Então, e eles não desistiram do ministério, eles não desistiram do chamado, apesar das oposições, apesar das dificuldades, apesar de sofrer até ameaça de morte, mas eles não desistiram. E quantas pessoas estão desistindo do seu chamado, do seu ministério, às vezes só porque alguém falou mal dele, ou às vezes só porque alguém criticou ele. Isso é tão pouco comparado ao que eles enfrentaram. Alguns enfrentaram pedrada, paulada, alguns foram expulsos, alguns foram presos, e mesmo assim eles não desistiram da sua chamada. Essa é outra chave muito importante, que é a perseverança. Então, essa é algumas chaves desses generais. Se Deus quiser, vai vir alguns vídeos falando de mais chaves, mas pega essa chave, experiência profunda com Deus, uma vida de oração, intimidade com o Espírito Santo e não desistir da chamada, apesar das oposições, apesar das perseguições, apesar de qualquer coisa que venha contra você. Não desista do seu ministério, do propósito que Deus tem na sua vida. Deus quer levantar novos generais e você é a escolha de Deus agora. Você que está nessa geração, é você que Deus escolheu. Escreve aí embaixo aí no comentário: eu vou ser um general de Deus, eu vou ser um ungido de Deus, eu vou ser usado nessa nação. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também aperte o sininho das notificações para receber os próximos vídeos novos todos os dias aqui no canal. Esse canal falamos de oração, de avivamento, de unção e de oração em línguas. Outra chave que eu nem vou comentar agora, eu vou deixar um vídeo exclusivo para falar isso. Outra chave que muitos generais usavam é a oração em línguas. Isso não pode faltar. Que Deus abençoe a sua vida. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presa no pecado, no vício, e Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.